Meus irmãos, passando aqui para deixar mais uma aula. A gente vai estar estudando a aula de número 9 e hoje a gente vai estar estudando um pouco sobre administração eclesiástica. É o nosso conteúdo de hoje. A gente vai estar aprendendo um pouco sobre como administrar a igreja, a obra do Senhor, com o crivo dentro da palavra, com direção dentro da palavra de Deus. A gente sabe que tudo que é mal administrado, ele vem à ruína. Tudo aquilo que não é bem administrado, um dia vai se acabar, vai terminar. E vai terminar mal. A palavra do Senhor vem falando que se a gente vai construir uma casa e não sentar para calcular, ver os gastos, o que vai gastar, o que vai precisar, e se há recurso suficiente para iniciar e terminar, a obra ela vai se encerrar pelo meio do caminho. Por quê? Porque não sentou para calcular, para ver os gastos, o que vai gastar, o que vai precisar. E, irmão, a igreja ela tem que ser bem administrada. Igreja que é mal administrada, infelizmente, ela fecha as portas. Infelizmente, ela acaba causando danos. A gente está lidando com almas, com pessoas, com vidas, e ela precisa ser administrada. A gente vai ver aqui as 3 áreas dentro da igreja que precisa ser bem administrada. Administração eclesiástica, eu quero trazer aqui primeiro a administração patrimonial. A gente vai ver sobre administração patrimonial. Eu quero ler lá em Números 18, do versículo 1 ao 5. Números 18, do versículo 1 ao 5. Diz assim: Então disse o Senhor a Arão, tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens, e terão o encargo de toda a tenda, mas não chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morra, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. A gente vê aqui em Números 18, irmão, do versículo 1 ao 5, o serviço que foi designado pelo próprio Deus para os sacerdotes e para os levitas. Então a gente vê que os sacerdotes tinham o trabalho, o serviço de trabalhar dentro do santuário, ali no altar, diante do altar. Os levitas não podiam se aproximar do altar. Era um serviço que foi reservado aos sacerdotes. E no Santo dos Santos, onde ficava a arca, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. Os levitas foram separados para cuidar do serviço da tenda, do tabernáculo, ou seja, cuidar dos utensílios do tabernáculo. Então a gente vê que Deus fez uma separação. A gente vê que o próprio Deus instituiu a tarefa de cada um. Então, meu irmão, quem cuidava do santuário, do templo do Senhor, dos utensílios da casa de Deus, era quem? Os sacerdotes e os levitas. O sacerdote com uma função
e os levitas com outra função, mas eram o que? Obreiros da casa de Deus. Então, irmão, quem cuida do patrimônio, ou seja, da igreja, dos utensílios da casa do Senhor, são os obreiros. Obreiros. Eles têm a responsabilidade de cuidar da casa. Ou seja, vamos pegar para hoje. Hoje o tabernáculo, a tenda, o templo é o quê? A igreja. De quem é a responsabilidade de cuidar da limpeza, da organização da casa do Senhor? Os obreiros. Meu irmão, ser obreiro é ser trabalhador, é ser separado para trabalhar dentro da igreja e fora da igreja. Então, meu irmão, a função de cuidar do patrimônio, sim, não quer dizer que os membros que queiram participar não pode, mas a função é dos obreiros. Por isso precisa ter essa organização, precisa sim ser separado quem vai cuidar de qual parte. Por isso que há cargos eclesiásticos dentro da igreja e cada um com a sua função. Não quer dizer que o presbítero, que o evangelista, que o missionário, que o pastor não pode limpar o chão da igreja, lavar o banheiro da igreja. Pode, irmão. Mas existem funções determinadas para cada um. E precisamos exercer a nossa função para que a igreja venha fluir. Então, quem cuida da parte do patrimônio, ou seja, ali da casa, do templo, daquele local de adoração, é função dos obreiros. A gente vê que os sacerdotes e os levitas foram separados para cuidar do tabernáculo, da tenda. Não era o povo que cuidava, não eram os membros que cuidavam, era a função dos obreiros, homens e mulheres que foram levantados e consagrados para trabalhar na casa, na obra do Senhor. Vamos ver também 1 Crônicas 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar. O versículo 27 até o 28. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. Meu irmão, a gente vê aqui a função dos levitas. Era o quê? Ajudar os sacerdotes. Aonde? Na casa, no templo do Senhor. Era a função dos levitas, ajudar os sacerdotes a cuidar da casa. Então, o que eu estou trazendo aqui? A primeira área da administração eclesiástica é o patrimônio. O patrimônio vem falando o que? Da igreja. Aquele local onde nós se reunimos para adorar, para aprender a palavra. Irmão, se não tiver ninguém para limpar, se não tiver ninguém para organizar, para cuidar, vira bagunça. Como que ficaria? Só que precisa, meu irmão, ser separados os responsáveis. Eu não estou aqui desmerecendo cargos, mas a função de um diácono é essa. Foi para isso que os apóstolos separou os diáconos. Ou seja, os apóstolos não poderiam deixar oração, não poderiam deixar o ensino da palavra para poder cuidar dessas coisas. Então foi levantado os diáconos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para cuidar dessas coisas. Então é necessário uma boa administração. O pastor responsável pela igreja precisa ter essa organização. Separar quem vai ficar na portaria, separar quem vai cuidar da limpeza do chão, da limpeza da igreja, da organização dos bancos, das cadeiras.
É necessário essa organização, dividir. O obreiro tal vai fazer isso, o obreiro tal vai fazer aquilo. E quem vai fazer essa administração? O pastor. É ele que está à frente. Uma igreja que não é organizada, que não há uma organização, ela é bagunçada. Ela não consegue seguir, ela não consegue, meu irmão, obedecer às normas internas da igreja. Ela não consegue seguir o regimento interno da igreja. Então, quem vai estar puxando a igreja e os obreiros para seguir essas normas, para que venha a ser obedecido, meu irmão, o regimento interno da igreja, é o pastor, é ele o responsável, é ele que está à frente. A outra, a administração financeira, lá em Mateus 25, do versículo 14 até o 24, a gente vê ali a questão do Senhor que pega os talentos e coloca na mão dos seus servos para administrar. Eles administram. Talento ali vem falando de dinheiro, do financeiro. Meu irmão, a igreja, além da organização dentro da casa, dentro da igreja, precisa ter uma organização financeira. Precisa de alguém responsável para cuidar da parte financeira da igreja. Desta área, cuidar do que? Do financeiro. Meu irmão, precisa ser tudo bem organizado, bem detalhado. A igreja precisa saber o que entrou, o que saiu e para onde foi. Eu vou te falar uma coisa, irmão, quem dizima, quem oferta na igreja, ele quer saber para onde está indo esse dinheiro. O dinheiro entrou, foi para onde? É necessário, meu irmão, todo mês a igreja prestar contas aos dizimistas e aos ofertantes, porque se a igreja tem dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, para fazer a manutenção todo mês daquele local, é porque alguém está dizimando e ofertando, e essas pessoas têm o direito de saber quanto entrou, quanto saiu e para onde foi destinado esse dinheiro. A igreja precisa dar satisfação para os dizimistas, para os ofertantes. O pastor da igreja precisa, sim, prestar contas aos membros, aos irmãos, aos obreiros que estão ali naquela casa, aos dizimistas e ofertantes fiéis. Eles precisam saber. E é direito de quem dizima e oferta saber para onde está sendo destinado o dinheiro. Isso não é um ato de desconfiança de que o pastor está roubando. Não, não é isso. Mas a igreja tem o direito de saber para onde está sendo destinado o dinheiro da igreja. Se foi direcionado a uma família carente, se foi direcionado a uma reforma da igreja, quanto entrou, quanto foi usado e se tem dinheiro em caixa. Isso é o que? Uma boa administração. E precisa ser tudo bem organizado. A igreja precisa se organizar antes de fazer qualquer projeto, para que o projeto não venha ser parado no meio do caminho. Então, meu irmão, a gente vê que aqueles 3 homens, lá em Mateus 25, que receberam os talentos do seu Senhor, 2 foram bons administradores. Pegaram uma parte e com aquela parte que receberam do seu Senhor, multiplicou. Quando o seu Senhor veio prestar conta, eles não devolveram só o que recebeu, mas aquilo que ganhou com o talento que tinha. Foram bons administradores, bons mordomos. A gente pode pegar o exemplo de José. José estava preso no Egito, mas aonde José colocava os seus pés, o local prosperava. Ele era um bom administrador. Tanto é que Potifar colocou José como administrador-chefe da sua casa. E a casa de Potifar foi próspera. O que aconteceu mais na frente? Faraó, rei do Egito, coloca José como governador, como administrador-chefe do Egito. Abaixo de Faraó estava José. José era ali o segundo comandante de toda a terra do Egito. Por quê? Porque José era um bom administrador, sabia administrar, sabia lidar com o financeiro. Irmão, se a igreja não souber lidar com a parte financeira, infelizmente, meu irmão, ela vai ter situações difíceis, ela vai passar por momentos difíceis.
Então precisa ser tudo bem organizado. Cuidar. O dinheiro que entra dentro da igreja não é, meu irmão, do pastor, não é dos obreiros, não é da igreja, é de Deus. Aquilo que entra pertence a Deus. E tudo que pertence a Deus se torna santo. Então tudo que está relacionado à igreja se torna santo. É de Deus, é do reino, é da obra do Senhor. Então não é do homem. Então não podemos tratar de qualquer jeito. Muitas igrejas, meu irmão, há uma falta de organização. E tudo aquilo que não tem organização, meu irmão, acaba indo à ruína. A obra de Deus é organizada. O reino de Deus trabalha com organização. E a igreja precisa ser organizada. Precisa ter os responsáveis pela parte patrimonial, quem vai cuidar da igreja, da limpeza, da organização, como também precisa ter pessoas responsáveis pelo financeiro. E tudo, meu irmão, relacionado a dinheiro tem que ser organizado, tem que ser projetado, tem que ser bem calculado, tem que ser bem administrado e tem que ser prestado contas, meu irmão. A igreja tem que saber, sim, do que entrou, do que saiu e o que tem em caixa. É direito de quem contribui. Então a gente viu, a terceira parte é a gestão ministerial, que a gente vê lá em Atos 6, do versículo 1 ao 7, quando foi levantado ali os primeiros diáconos, quando os apóstolos levantam e consagram os primeiros diáconos para cuidar das viúvas, da parte do alimento, da parte administrativa, porque os apóstolos não poderiam deixar de pregar, não poderiam deixar de ensinar, da parte da oração, ou seja, a parte espiritual estava sob o encargo dos apóstolos, e eles deixou sobre a função dos diáconos cuidar do quê? Da parte material. Então a gente vê a gestão ministerial, mas algo que eu quero trazer aqui, meu irmão, para que haja uma gestão ministerial, ou seja, a parte da área espiritual, a qual cabe aos obreiros, a parte espiritual, cura, libertação e uma boa direção do culto. Meu irmão, quem vai ser levantado como obreiros? Não, aqui vem falando da consagração dos diáconos, mas a gente vê que Paulo também ele vem lá em Timóteo orientando as características, meu irmão, de uma pessoa para ser levantada a obreiros. E a primeira delas é o quê? Uma boa reputação, uma boa postura, o comportamento da pessoa. Obreiro a ser levantado, meu irmão, ele não pode ser levantado porque é amigo de pastor, porque é um camarada, fala bem, porque sabe falar bem, porque tem conhecimento. Tudo isso é bom a pessoa ter conhecimento, falar bem, saber lidar com as pessoas. Mas a gente vai ver lá em Atos, eu quero ler Atos, que é um texto que eu gosto muito sobre questão de consagração de obreiros. Algo que os apóstolos olhou e observou para ser levantado. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação. Irmão, uma pessoa para ser levantada obreira, ele tem que ter uma boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A gente aprendeu na aula passada que sabedoria é algo divino, é algo que vem de Deus. Então, uma pessoa para ser levantada obreiro, uma pessoa que vai trabalhar na parte ministerial, no ministério da igreja, cuidar da palavra, direção de culto, que vai trabalhar na área espiritual da igreja, não no patrimônio, não no financeiro, mas na área espiritual, vai ajudar o pastor a cuidar da área espiritual, culto, pregação da palavra, ensino da palavra, louvor, cura, libertação. A área espiritual da igreja tem que ser o quê? Pessoas que têm uma boa reputação, pessoas que é cheia do Espírito Santo e pessoas que têm a sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Aqui não está falando de conhecimento, meu irmão, de conhecimento, mas sim da sabedoria que vem da parte do Senhor. Então a gente viu aqui
as 3 áreas que tem que ser bem administrada: a patrimonial, a financeira e a ministerial. E existe, meu irmão, dentro tanto de empresa quanto da igreja, meu irmão, 2 tipos de liderança. Mas eu quero trazer aqui a liderança eclesiástica. A primeira é a liderança autocrática, ou seja, quando o pastor ou o líder da igreja pensa que é o dono da igreja. Pensa que porque ele é o pastor dirigente ou pastor presidente, está à frente da igreja, pensa que a igreja é sua. Pensa que ele vai fazer do seu jeito. Eu já ouvi muito falar, minha igreja. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Jesus é o dono da igreja. Deus é o dono da obra. O pastor presidente do ministério, ou o pastor dirigente, ele está apenas à frente. Deus levantou ele para guiar o povo, mas Deus colocou, Deus pode tirar. Pastor não é dono de igreja. Minha igreja nunca fala isso, meu irmão. A igreja é de Cristo. Jesus pagou o preço. Foi Jesus que morreu na cruz. O dono da igreja é Jesus Cristo, não é pastor presidente, não é pastor dirigente. Então, meu irmão, liderança autocrática é quando a pessoa que está à frente de uma obra pensa que é o dono e quer fazer tudo do seu jeito. Não houve conselho, não houve, meu irmão, opinião de ninguém. Ele toma as decisões por conta própria. Vai ser do meu jeito. Mas o meu jeito não serve, tem que ser o jeito de Deus. E essa, meu irmão, tanto dentro da igreja quanto dentro de uma empresa, é a pior liderança, a autocrática, ou seja, eu mando e vai ser do meu jeito. Meu irmão, a melhor forma de liderança, tanto numa empresa quanto dentro da igreja, meu irmão, é a liderança democrática. Quando há participação da igreja, quando o pastor quer tomar alguma decisão, ele reúne o corpo de obreiros, ele ouve os seus obreiros, e é para isso que um obreiro é levantado, para auxiliar o pastor, para dar conselho, para dar direção. O pastor não tem uma visão toda de uma igreja, os obreiros conseguem ver, um vê algo que precisa ser removido, o outro vê algo que precisa ser acrescentado, e ele vai trazer isso para o pastor. Por isso que o pastor ele precisa sentar, fazer reunião de obreiros, ouvir os seus obreiros, ouvir a sua liderança, ouvir também, meu irmão, os membros, as pessoas que estão ali com ele, principalmente aqueles que o ajudam, que está ali ó, com a mão no arado. Ele precisa sim ouvir. Então a melhor forma, meu irmão, de liderança não é a autocrática, onde a pessoa fala, eu estou na frente, eu sou o líder, quem comanda sou eu e vai ser do meu jeito. Meu irmão, isso daqui está fora dos princípios bíblicos. A maior liderança, a melhor, é a democrática. A gente vê que Moisés, lá no deserto, ele ouviu Jetro, o seu sogro, que o direcionou. Moisés, levanta aí 70 homens capacitados e aptos para que venha te auxiliar a governar, a liderar esse povo, porque você sozinho não vai dar conta. E o que Moisés fez? Ouviu a direção, o conselho de Jetro, e pegou, separou ali homens e falou, você vai tomar conta de 10, você vai tomar conta de 50, você vai tomar conta de 100 e você vai tomar conta de 1000. Ou seja, ele ouviu o conselho de Jetro. O pastor, o líder, ele precisa, meu irmão, seguir isso aqui, democrática. Ele precisa ouvir a opinião dos seus obreiros. Ele precisa ouvir a opinião da igreja. Decisão na igreja não é tomada só pelo líder, só pelo pastor, mas é pelo corpo em geral, aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão fazendo parte da igreja. Então a gente viu aqui um pouco sobre a administração eclesiástica. A administração patrimonial precisa de pessoas responsáveis para cuidar da organização da igreja. A administração financeira precisa ser tudo bem organizado, irmão. Então sai de ordem, então a igreja acaba se afundando em dívida, inicia um projeto e não termina pela falta de organização. E outra, presta conta. Quem é dizimista e ofertante quer saber o que entrou, quer saber o que está acontecendo com o financeiro da igreja, e é direito do dizimista e do ofertante saber quanto entrou e o que saiu e para que foi que saiu, para onde foi, e se há fundos no caixa da igreja. E a gestão ministerial, que para ser levantado alguém que vai saber
ter uma boa gestão ministerial, que vai auxiliar o pastor da igreja na área espiritual, meu irmão, precisa ser uma pessoa que tenha sabedoria vinda de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que tem uma boa conduta, um bom comportamento, meu irmão. Não levante obreiros, meu irmão, só porque fala bem, só porque tem conhecimento ou porque é amiguinho do pastor. O maior erro é obreiros que é levantado porque é amigo e puxa saco de pastor, meu irmão. É onde que tem muitos obreiros aí fazendo coisas que não deveria fazer, obreiros despreparados, que foram levantados sem ter chamada, foram levantados sem ter sido preparado antes. O apóstolo Paulo fala que todo obreiro, antes de ser levantado, antes de ser consagrado, ele tem que ser primeiramente testado. Meu irmão, antes de consagrar, testa, coloca para fazer, para ver se é isso, se ele quer, e para o pastor ver se realmente a pessoa está apta, preparada para exercer aquela função, para exercer aquele cargo. O obreiro, antes de ser consagrado, ele tem que ser testado antes. Paulo fala isso. Então, meu irmão, a gente viu as duas lideranças, a autocrática, aquele onde a pessoa pensa que é ela que manda e acabou, e a democrática. Na igreja tem que ser a liderança democrática, onde o pastor tem que ouvir seus obreiros, tem que ouvir a opinião, e decisão não é tomada só. Há um ditado no mundo que diz que duas cabeças pensam melhor do que uma. Irmão, às vezes eu tenho uma visão, mas a minha visão está totalmente errada, porque eu vi só um lado, mas as demais pessoas viram o outro lado, e vamos juntar a ideia de um, a ideia de outro, a visão de um, a visão do outro, e vamos ver o que pode ser acrescentado, o que pode ser retirado, e é assim, meu irmão. Amém? Vou deixar aqui essa aula, e que Deus te abençoe grandemente, e muito obrigado pela sua participação.